como jejuar. Por que o jejum? O que o jejum tem poder de fazer nas nossas vidas? Ele é para que a gente receba algo que nós estamos pedindo tanto ao Senhor? Você sabia que o jejum ele traz benefícios não somente espirituais, mas também como físico? O jejum ele traz um reset no nosso organismo. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que o jejum não é uma barganha. Eu queria falar com vocês a respeito dos segredos do jejum. Talvez pode surgir na sua mente aí algumas dúvidas. Mas então eu posso jejuar de carne vermelha? Eu posso jejuar de refrigerante? Eu posso jejuar de doce? Existe uma diferença entre jejum e propósito. O jejum é se abster-se de alimentos. Existem jejuns parcial, existem jejuns total. O parcial é aquele que você pode somente ingerir líquidos. Que líquido é esse? É suco? É água com gás? Não, é apenas água. Eu me lembro de um dia lançar esse desafio de jejum no nosso grupo Amigas de Deus e foram surgindo algumas dúvidas com relação ao que poder comer, ao que poder beber. Então, para deixar claro aqui, o jejum, ele é abster-se de alimentos. Nós podemos fazer um jejum parcial e nós podemos fazer um jejum total, que é sem água e sem alimentos sólidos. O jejum é diferente de propósito. Quando nós fazemos um propósito, nós podemos fazer, como eu já fiz, um propósito de ficar sem comer tantos dias carne vermelha, tantos dias sem usar as redes sociais, tantos dias sem assistir televisão. Isso é um propósito individual que você pode fazer com o Senhor. O jejum está na Bíblia, é se abster total de alimentos. Bom, eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de trazer para vocês. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto em espírito. Você conhece bem essa passagem, ele fica 40 dias no deserto, jejuando, quando ele é tentado pelo diabo. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando nós estamos jejuando, muitas vezes Satanás vai usar de algumas situações para nos tentar, para tentar nos descredibilizar. A aplicação dessa palavra para mim e para você vão existir dias nas nossas vidas que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a deserto. Se você sentir que o Espírito Santo te conduziu a um deserto, por favor, jejue nesse tempo. O que o jejum ele pode fazer nas nossas vidas? Primeira coisa que nós precisamos aprender é que o jejum, ele tem o poder de nos levar até a Deus. O jejum não torna Deus mais misericordioso, mais bondoso, porque por causa do meu jejum. Isso o Senhor já é. Ao contrário disso, o jejum faz com que eu e você nos achegamos mais próximo do Senhor. Isso porque nós estamos dizendo para a nossa carne que nós não queremos nos alimentar daquilo que é da terra, daquilo que é físico, e estamos escolhendo nos alimentar com as coisas espirituais, com aquilo que vem do alto. Jesus é um exemplo para nós quando foi levado pelo Espírito a jejuar no deserto. Outro ponto que eu queria falar: o jejum nos torna mais sensíveis a ouvir a voz de Deus e tornar claro nas nossas vidas aquilo que muitas vezes sempre esteve ali, mas talvez nós não estávamos enxergando. Preste bem atenção. Se você ler o Evangelho de Lucas capítulo 4, quando Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito, quando Jesus sai do deserto, a palavra do Senhor diz que ele sai de lá no Espírito e no poder. Eu vou abrir aqui para que a gente leia junto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Você entende isso? Jesus foi conduzido cheio do Espírito Santo ao deserto. E quando ele sai do deserto, após jejuar 40 dias, ele sai no Espírito e no poder. Bom, hoje o vídeo é para falar a respeito do que é e o que não era o jejum. O jejum, ele te habilita com
poder. Ou seja, nós precisamos aprender que jejuar vai nos habilitar com poder. Muitas vezes nós participamos de eventos de culto, a nossa vida devocional, nós buscamos ser cheio do Espírito Santo. Mas tão importante quanto orar, buscar a presença do Senhor, o jejum ele vai nos habilitar com poder. Se esse vídeo ele tirou dúvidas, se esse vídeo ele te encorajou a ter uma vida de jejum, eu quero te convidar a ler o livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Aprofundar ainda mais na questão do jejum, porque tão importante quanto a oração, às vezes nós falamos só de oração, o jejum ele precisa andar lado a lado ali, assim como a oração, uma vida de devoção, o jejum também ele precisa estar presente nas nossas vidas. Deus te abençoe, não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo.